Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos ver os destaques desta edição? Vereadores participam de uma nova reunião do programa São José Unida e defendem a importância de ações pautadas na segurança pública. Na primeira reunião de trabalho, comissão especial de inquérito que vai investigar supostas irregularidades da Sabesp define a função dos membros. Projeto aprovado na Câmara vai garantir vacinação domiciliar às pessoas com deficiência ou obesidade mórbida. Legislativo recebe simpósio para discutir o combate às drogas em São José dos Campos. Autoridades pedem união de esforços de toda a sociedade. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores e projetos aprovados nos resumos das sessões de terça e quinta-feira. E no tema da segurança pública, mulheres em situação de violência doméstica agora vão contar com o botão do pânico em São José. Seja muito bem-vindo! O Semana Legislativa está no ar. E a gente confere agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 41ª sessão ordinária, a Câmara aprovou o projeto que apresenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A matéria ainda teve 2 emendas aprovadas para correções e alterações na proposta. A LDO estabelece as prioridades e metas financeiras da Prefeitura para o próximo ano, diretrizes que orientam a elaboração final do orçamento da cidade, previsto na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Para 2023, a receita total está estimada em 3,7 bilhões de reais. Também foram aprovados 2 projetos pautados na inclusão social. Um deles autoriza a Prefeitura a criar uma central municipal de intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais. O outro prevê instituir na cidade o Plano Municipal de Eliminação de Barreiras Arquitetônicas, para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência. Os parlamentares ainda votaram favoráveis a projetos para denominação de ruas, loteamentos e uma escola, e também concessão de medalha de mérito. A 41ª sessão ordinária foi a última antes do recesso parlamentar de julho. As atividades exclusivamente legislativas, a exemplo das sessões, serão retomadas em agosto. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. A questão da segurança pública é um tema defendido pelos vereadores da Câmara. Trabalho que foi apresentado durante uma nova reunião do programa São José Unida. Autoridades fizeram um balanço das ações do programa, que tem atuado para diminuir os índices de criminalidade do município. É o que mostra na reportagem. A condução dos trabalhos voltados para a segurança depende da integração de forças do poder público. A exemplo do programa São José Unida, em uma reunião, autoridades apresentaram um balanço das ações do programa com foco na queda da criminalidade. Além do prefeito Anderson Farias e do secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, o encontro contou com a presença de representantes das polícias civil, militar e federal, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. Também participaram da reunião o presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, e os parlamentares Marcão da Academia e Lino Bispo. Durante a apresentação dos números, foi destacado o trabalho do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência de São José, implantado em abril de 2021. Desde o início das atividades, o centro já ajudou na autuação de mais de 650 ocorrências. Foram cerca de 220 suspeitos detidos e 140 veículos recuperados. Ainda segundo as autoridades, por meio do programa São José Unida, o município não registra casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, há 2 anos, e as forças de segurança conseguiram alcançar 85% de resolução dos homicídios. E para melhorar ainda mais esses índices, a partir de julho, a Guarda Civil Municipal deve contar com 60 novos agentes, totalizando um efetivo de 382 guardas.
São José hoje possui os menores indicadores dos últimos 20 anos, mas é um grande desafio mantê-los, e o nosso trabalho aqui é justamente nesse sentido, de divulgar as ações integradas e ajustar junto às forças de segurança aqueles indicadores que ainda há uma atenção específica, e esse é o nosso objetivo, de forma integrada com todas as forças de segurança, com o uso da tecnologia, melhorar os indicadores criminais para melhorar a prestação de serviço para a população aqui em São José. Ainda durante a reunião, o secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, apresentou oficialmente o botão do pânico, que é um dispositivo que será entregue para ao menos 61 mulheres que recebem o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Por meio da ferramenta, mulheres em situação de violência doméstica podem acionar a patrulha em casos de urgência. É um novo dispositivo que a Prefeitura vai fornecer às mulheres que já são acompanhadas pela equipe da Patrulha Maria da Penha aqui de São José dos Campos, da nossa Guarda Civil Municipal. Essas mulheres receberão esse dispositivo que vai agilizar o atendimento assim que acionado. A equipe operacional ela já faz o atendimento de forma imediata. Para os vereadores presentes que acompanharam a apresentação dos dados e informações, o programa São José Unida tem contribuído para o fortalecimento das forças de segurança pública no município, o que resultou na melhora dos índices de criminalidade. É muito importante essa reunião trimestral de São José Unida que é feito aqui na nossa cidade. Aqui está todos os órgãos de segurança, poder realmente compartilhar as dificuldades do dia a dia e também aí as coisas boas, como foi feito hoje aqui. As novidades aí que foi falado pelo secretário Bruno, que vai ser implantado na cidade. Então, podendo aí falar dos índices, índice de todos os setores, criminalidade, roubos, furto, que a nossa cidade cada vez mais ela tem conseguido reduzir. Faz uma prestação de contas também do serviço que está sendo realizado para o município aqui em São José dos Campos. E é muito bom, a gente fica muito gratificante quando você vê que todos estão unidos, estão realmente buscando a melhoria da segurança pública e a Câmara sempre podendo contribuir com tudo isso. Os parlamentares ainda reforçaram que a Câmara tem o papel de contribuir com o trabalho que vem sendo realizado, apoiando as ações pautadas na segurança e cobrando medidas das autoridades. A Câmara ela vota projetos de lei, estamos lá para aprovar projetos de lei, como esse que era programa São José Unida agora virou projeto de lei, que tem que ser realizado independente de quem estiver à frente da Prefeitura, agora daqui para frente através desse projeto São José Unida, que é através de projetos de lei que a Câmara então consegue ajudar a nossa cidade a ser uma cidade mais segura. São José Unida é uma lei aprovada pela Câmara, assim como as diretrizes orçamentárias do município, sempre investida na segurança pública, passa pela Câmara Municipal, atividade delegada, que ajuda tanto aí, principalmente as questões de perturbação do sossego, também aprovada pela Câmara, a Câmara fazendo a sua parte, contribuindo com a melhoria da segurança pública do município. Vereadores acompanharam a cerimônia de inauguração da nova sede do Gaia, entidade social que presta atendimento especializado a pessoas com autismo. O local foi construído em uma área da Prefeitura, cedida para a instituição a partir de um projeto aprovado na Câmara. Os parlamentares esperam que o novo espaço possa fortalecer o trabalho realizado pela entidade. O Gaia, Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo de São José dos Campos, apresentou o prédio onde, em breve, vai funcionar a nova sede da instituição, que atende pacientes com transtorno do espectro autista. Autoridades também foram convidadas para conhecer o novo espaço, como o secretário de Apoio Social ao Cidadão, Antero Baraldo, e a secretária de Saúde, Margarete Correia. A Câmara, que possui frente parlamentar sobre o tema, também esteve presente. Para Sara Azibeiro, diretora-presidente da instituição, a inauguração do espaço é um marco importante para a cidade e vai ampliar o trabalho realizado. Nós vamos trabalhar com a educação, nós vamos trabalhar com a saúde, com projetos culturais, com esportes. Então isso é uma grande realização do nosso sonho e é um espaço que nós não temos similar no Brasil, com 4.000 metros quadrados exclusivamente para autismo, esse é o único. Então esse é um momento muito grande, muito importante, de grande vitória, não é para o Gaia, porque é um legado que vai ficar para a cidade, um legado da cidade. O novo prédio começou a ser construído em 2020
Ele ocupa uma área de 9.000 metros quadrados que fica no bairro Urbanova. O terreno foi doado pela Prefeitura a partir de um projeto de lei aprovado pela Câmara. Com as novas instalações, o Gaia pretende centralizar o atendimento voltado para os autistas, com um foco na formação de profissionais. Nós também estamos abertos aqui nesse espaço a acolher pessoas que queiram ser melhores formados em autismo, que nós vamos oferecer formação. Nós vamos também ser um espaço para também estudo e pesquisa. Nós estamos tendo feito tratos com universidades para virem estudar o autismo e coisas assim. E também nós vamos trabalhar muito com empregabilidade. A pessoa com autismo, ela é muito capaz, ela pode ser muito produtiva e a cidade precisa, o Brasil precisa dessas pessoas. Para o secretário de Apoio Social ao Cidadão, a partir do novo prédio, o município ganha um espaço de referência para ampliar e reforçar a rede de acolhimento aos autistas. Um trabalho que também vai fortalecer as ações da RIA, a Rede de Inclusão ao Autista, e também da Frente Parlamentar em Apoio ao Autista, em atuação da Câmara. Com a apresentação dessas instalações, com uma participação muito significativa do poder público, do executivo, do legislativo e também dos empresários parceiros. Na entrega desse prédio hoje, a gente consegue fechar mais um ciclo. A partir de agora, a gente consegue, com essas instalações, amplificar os serviços a serem oferecidos para os autistas da nossa região. A nova sede também é um presente para a Elaine, mãe do Miguel, que tem um grau de autismo severo e não verbal. Ela avalia que todos os atendimentos do qual o filho precisa em um local será importante para o desenvolvimento do garoto de 12 anos. É um divisor de águas na cidade. O poder público, né, as políticas junto com o privado estão fazendo um trabalho sensacional e levando em consideração que aqui dentro você não terá só um espaço de terapias, será um espaço também de convivência, porque tem terapias com outras crianças, que é bacana. A expectativa é que a nova sede do Gaia seja mobiliada e equipada até dezembro e que os atendimentos iniciem no ano que vem. Nesse processo de mudança, a Sara, diretora-presidente da instituição, não nega as expectativas. Ela acredita que com o novo espaço, o trabalho do Gaia vai fazer ainda mais diferença na vida dos autistas de São José. Eu acredito que isso vai ser, para a cidade, vai ser uma referência. Hoje nós temos grandes referências na cidade. E eu acho que a cidade de São José dos Campos vai ficar tendo como referência o lugar no Brasil que tem um lugar exclusivo para autista e com grande qualidade. A Câmara de São José recebeu um simpósio para discutir a situação do acolhimento aos usuários de drogas na cidade e a construção de políticas públicas na área. O ciclo de palestras contou com a presença de autoridades que apontaram a importância da união de esforços para garantir tratamento humanizado e ações de prevenção. A Câmara de São José recebeu um simpósio sobre as ações de combate às drogas. Com o tema Drogas, Justiça, Acolhimento e Terapia, o encontro organizado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão reuniu representantes do Judiciário, das Polícias Militar, Civil e Federal, da Guarda Civil Municipal, além da Secretária de Saúde, Margarete Correia. Representando a Câmara, participou do evento o vereador Marcelo Garcia. Para Selma Carvalho, assessora de políticas públicas sobre drogas, essa união de esforços é importante para trabalhar o tema sob diversas perspectivas. Eu entendo que o Comad precisa trabalhar muito com políticas de prevenção, aonde nós estamos ainda falhando nessa questão e como alcançar essas famílias, para que elas sejam realmente fortalecidas, para que a criança, o adolescente, o jovem não tenha necessidade de experimentar a droga. Durante o ciclo de palestras, as lideranças e autoridades apresentaram experiências para evitar o uso e o contato com as drogas ainda na infância e também na adolescência. Também foram apontadas alternativas para evitar o consumo de entorpecentes já na vida adulta.
No encontro, ainda foi debatido o papel da família no processo de combate ao uso de drogas. Eu não posso falar desse assunto apenas uma vez por ano. Eu tenho que trazer isso a todo tempo, fazendo essas famílias entenderem que quanto mais eu paro, mais o tráfico avança, mais a droga avança. E isso tem novidades todos os dias. Então a gente tem que trazer isso sempre para a população. O simpósio também destacou a importância do COMAD, o Conselho Municipal de Atenção às Drogas, que se reúne mensalmente para debater a situação do combate ao uso de entorpecente em São José dos Campos. O COMAD é um órgão que te lembra sobre isso. Lembra a saúde, que ela tem que ser eficaz no seu trabalho, lembra as políticas públicas, que elas muitas vezes têm que ter políticas mais direcionadas. Então o COMAD é um órgão que vem para trazer isso, trazer essa lembrança sempre. E no próximo bloco você vai saber como foi a sessão de terça-feira. E ainda, comissão especial de inquérito que apura possíveis irregularidades por parte da Sabesp no cumprimento do contrato com a Prefeitura, realiza a primeira reunião de trabalho. A gente volta já. E estamos de volta com Semana Legislativa. E agora você vai saber como foi a sessão de terça-feira, que contou com apreciação de documentos e debate de assuntos de interesse público durante o Pinga Fogo. Durante a 40ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram, na sua maior parte, pedidos para a realização de diversos serviços de manutenção pública para a cidade, além de demandas para intensificar o policiamento em alguns bairros. Entre os temas debatidos no Pinga Fogo estão educação, inclusão, saúde, diversidade, combate às drogas e esportes. No tema da educação, o vereador Lino Bispo comentou sobre uma moção de parabenização apresentada por ele em reconhecimento a um projeto realizado por alunos da Escola Estadual Edgar Melo Matos de Castro, que fica na zona sul de São José. Alunos que fazem parte do projeto fizeram uma apresentação no plenário. A nação pro futuro, ter a alma e do coração, é buscar a paz, olhar pra... O vereador Fernando Petit abordou uma fiscalização realizada na cidade para vistoriar uma obra de manutenção na estrada do Jaguari para auxiliar moradores da zona rural. Petit também informou sobre uma ação da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo para a criação de parcerias entre o poder público e centros de educação privados, a exemplo da Univap. Também no tema da fiscalização, mas na área da saúde, o vereador Dr. José Cláudio apontou sobre visitas que fez a UBSs da cidade e cobrou por mais médicos e garantia de atendimento na unidade do Buquirinha, na região norte. Ainda segundo o parlamentar, a UBS do bairro estaria atuando como uma unidade de saúde da família. Defendendo o fim do preconceito e os direitos da comunidade LGBT, a vereadora Amélia Naomi destacou o papel de todos para evitarmos casos de homofobia, transfobia e misoginia. A parlamentar também abordou a questão da violência doméstica e o machismo, ainda presentes na sociedade. A vereadora Dulce Rita também abordou o tema do orgulho e garantia dos direitos da comunidade LGBT, e pediu mais atenção nos serviços de saúde para esse segmento. Dulce Rita também pediu que o poder público cumpra o dever de garantir o cuidado e atenção para o público LGBT. Ainda foi tema da apresentação da parlamentar os destaques do 7º Festival Brasileiro de Mini Foguetes. Já o vereador Renato Santiago defendeu a importância do poder público construir medidas de combate às drogas. Nesse assunto, o parlamentar exibiu um vídeo apresentando o trabalho de uma entidade que atua na reinserção social de ex-dependentes. Renato pediu maior apoio financeiro a essas instituições. E o tema do esporte foi levantado pelo vereador Marcão da Academia, que parabenizou o Instituto Athlon, que ganhou um campeonato nacional. Marcão também apresentou outros destaques de atletas em diversos eventos e campeonatos regionais, estaduais e internacionais. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A Comissão Especial de Inquérito, que vai apurar o contrato entre a Sabesp e o município, realizou a primeira reunião de trabalho. Na ocasião, foi definida a função de cada membro e também como vai ser a ação dos parlamentares que devem analisar a documentação do contrato da concessionária firmado em 2008.
Os parlamentares que compõem a Comissão Especial de Inquérito instituída para investigar possível descumprimento de contrato pela Sabesp com o município definiram durante a primeira reunião do grupo os nomes do presidente e relator que irão conduzir os trabalhos. O vereador Lino Bispo foi eleito presidente e Marcão da Academia, relator da SEI. A comissão é composta ainda pelos membros Dr. José Cláudio, Juliana Fraga e Milton Vieira Filho. Entre as demandas apontadas está o pedido para a contratação de especialista para assessoria técnica aos trabalhos. É porque a gente tem dificuldade, vamos dizer assim, de entender como funciona isso, né? O tempo de durabilidade de um encanamento, né? Quanto tempo que isso debaixo da terra suporta, uma pressão de água, né? A qualidade de água, se de repente não tem aí debaixo da terra canos de ferro, isso gera, né? Uma situação de contaminação. Enfim, nós queremos tecnicamente saber se aquilo que está na estrutura debaixo da terra, se tem durabilidade, quanto tempo tem. Enfim, nós precisamos de um técnico para nos auxiliar nesse sentido, para que a gente possa fazer um bom trabalho e isso reverta-se em benefício para a nossa população. Segundo o presidente da SEI, o vereador Lino Bispo, a criação da Comissão Especial de Inquérito foi motivada por denúncias de moradores que reclamam de problemas no abastecimento de água em diversos bairros da cidade. Uma situação recorrente, segundo o parlamentar. Isso levou a gente a querer conhecer um pouco mais, tá certo? Daquilo que a Sabesp tem proposto e de fato efetivado na nossa cidade para atender a nossa população no abastecimento de água, tá? Então a reclamação por falta de água, ela é constante no nosso município. E essa abertura de SEI é justamente para a gente apurar essas irregularidades contratuais que a Sabesp está tendo na nossa cidade. Sobre os trabalhos da SEI, o relator da comissão, o vereador Marcão da Academia, destacou a importância do Legislativo ouvir as reivindicações da população e atuar como fiscalizador, para que serviços essenciais como o abastecimento de água sejam prestados com qualidade. O aumento do pedido e das reclamações da população em nossos gabinetes e de todos os vereadores aqui na Câmara, na Prefeitura, foi muito grande. Então isso mostra realmente que o serviço não está sendo prestado da forma que era para ser. E são em várias situações, é a falta de água, né? É o esgoto lançado em córregos, nas águas, é o tratamento do esgoto, né? É a questão até de casa, quando quebra a tubulação e a água, vem aquela conta enorme para o munícipe, sem entender o porquê, né? Atendimentos. Então são alguns serviços que a gente precisa averiguar, porque no contrato pede que ela preste esse serviço para o município, e não é isso que está acontecendo. Então a gente precisa entender o porquê e isso vai ser feito na investigação, porque o município paga. Então a gente precisa ter o serviço prestado para todo o munícipe. Durante o encontro também ficou definido que cada membro vai estudar o contrato de serviço de abastecimento e saneamento básico, firmado em 2008 entre a Prefeitura e a concessionária. A próxima reunião será no dia 2 de agosto para discutir as diretrizes do contrato, que tem vigência de 30 anos. De acordo com o regimento interno da Câmara, a SEI tem prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado pelo mesmo período. Você tem cuidado da saúde dos seus olhos? Isso é muito importante para evitar doenças sérias, como glaucoma. Por conta da pandemia, muitos brasileiros deixaram de fazer exames de rotina e o risco é a falta do diagnóstico da doença, que pode levar à cegueira. O SUS oferece exames gratuitos e quem já passou dos 40 anos precisa desse acompanhamento regularmente. Seu Vicente tem 79 anos e hoje veio fazer o exame oftalmológico de rotina para evitar problemas futuros. Para ele, estar com o famoso check-up em ordem é sinônimo de qualidade de vida. Sempre procurar ver se eu tenho algum problema que possa ser tratado imediatamente, né? Sempre policiar assim, a minha saúde visual para que eu esteja sempre me cuidando bem.
Mas nem todos têm o mesmo cuidado que o seu Vicente. Reflexo disso é a queda do número de exames para a detecção do glaucoma, que é uma doença causada pela elevação da pressão intraocular, que caiu mais de 30% no país desde o início da pandemia. Um dado que preocupa, já que o glaucoma, se não tratado, pode levar à cegueira. Segundo o Ministério da Saúde, o glaucoma atinge em torno de 900 mil brasileiros. No mundo, a doença afeta uma média de 64 milhões de pessoas. Entre os fatores de risco estão a hereditariedade, diabetes e também a idade. Quem já passou dos 40 anos precisa realizar os exames preventivos. Isso porque, segundo a Andréia, que é oftalmologista, o glaucoma é uma doença silenciosa. O glaucoma ele é uma doença silenciosa, o paciente não percebe. Para ele chegar a perceber, ele já está com o nervo óptico totalmente atrofiado, muito avançada já a doença. Então, é necessário ele fazer o exame médico, fazer a medida da pressão intraocular, reportar se existe parentes, alguém da família portador de glaucoma para o médico. E está sempre, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma avaliação oftalmológica. E a Andréia também alerta para a importância do diagnóstico precoce do glaucoma. Se não tratado, algumas lesões na visão podem ser irreversíveis. O diagnóstico tardio, geralmente você vai ter que já indicar uma cirurgia, né? Que já é um procedimento mais delicado. Muitas vezes você não consegue com tanta rapidez, né? E não tem reversão. A visão que perdeu não volta. Então, por isso é muito importante a gente tratar precocemente, manter a pessoa enxergando bem, tendo uma boa qualidade de vida, podendo trabalhar, desenvolver suas funções normalmente. E hoje a gente tem várias formas de tratamento, com colírios, com laser e, às vezes, com cirurgia, né, que também é uma ótima forma de você controlar a doença. Por isso, a população precisa fazer um check-up na visão sempre que possível. O exame do glaucoma é oferecido gratuitamente pelo SUS, assim como o acompanhamento e tratamento, se necessário. E como a pandemia impactou essa procura, o vereador Zé Luiz, que é membro da Comissão de Saúde da Câmara, defende que o poder público incentive e oriente as pessoas na busca pelos exames preventivos. Quando a gente fala em termos de prevenção de doenças, prevenção na área da saúde, ela pode ser esse instrumento de comunicação, de levar uma boa informação, uma informação correta, uma informação oficial ao munícipe. Acho que é uma primeira coisa que a Câmara pode fazer dentro da sua missão, e também de propor legislações, propor ideias, levar ao Executivo talvez algumas situações que ainda não estejam contempladas dentro da nossa rede de saúde. E para garantir a agilidade no cuidado e tratamento, o parlamentar também acredita que é possível diminuir as filas de espera pelas consultas e exames. Através de um planejamento, entendendo esse planejamento, entendendo o próprio orçamento da saúde e mais do que isso. Porque às vezes o que acontece? Você vota um orçamento e você sabe, você tem uma sensibilidade também que, olha, a população está reclamando mais sobre esse problema ou essa situação. É onde você faz a indicação. E às vezes, dentro da própria secretaria, é feito um remanejamento de verbas e aí pode ajudar sim nesse problema ou num outro. Com todos os cuidados, é possível controlar e tratar o glaucoma. E seu Vicente, que entrevistamos no início, lembra que não tem idade mínima para começar a cuidar da saúde. Tem pessoas que às vezes é acometido de algumas doenças mais cedo, outras mais tarde. Eu, por exemplo, tive alguns problemas relativamente jovem ainda. E sempre consegui resolver meus problemas procurando um médico. A diabetes é uma doença séria que afeta mais de 500 milhões de adultos no mundo. E não só adultos, viu? Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes também sofrem com a doença. Para o diagnóstico precoce, conhecer os sintomas é fundamental. Nesse sentido, a Câmara defende a importância da ampliação e conscientização sobre a diabetes e também a garantia do acompanhamento médico.
O Antônio tem 9 anos e é portador da diabetes tipo 1. Apesar da pouca idade, ele já tem consciência dos cuidados necessários e se preocupa em monitorar a alimentação. E às vezes, quando eu quero algo muito bom, tipo, eu quero um bolo e mais 5 beijinhos em uma festa de aniversário. Eu não posso. Quer dizer, eu posso, mas daí eu tenho que aplicar insulina, mas é normal eu ter que aplicar insulina na minha vida de diabetes. A minha mãe tem que ver a quantidade de carboidrato que tem e também depois que eu como, ela tem que ficar vendo minha glicemia para ver se não abaixa, se aumenta muito. Se abaixar muito, ela me dá mais alguma coisa. Se aumentar muito, ela me dá insulina para baixar. O diagnóstico do Antônio veio em 2019. A Micheline, mãe dele, achou que havia algo errado quando o filho começou a perder peso e fazer xixi na cama. Ela o levou ao hospital e depois do teste de glicemia, os médicos constataram a diabetes. Chegou lá, já deu 380, quase 400. De lá ele já não saiu. De lá eles já me orientam. Olha, mãe, ele não pode sair. Seu filho tem diabetes tipo 1. E aí, lá, sim, eles foram sentar comigo, me explicar o que era o diabetes, desenharam para mim o diabetes, e aí eu fui entender o que estava acontecendo com o Antônio. O Antônio está entre as mais de 1 milhão de crianças e adolescentes menores de 20 anos que convivem com a diabetes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No ranking global de casos, divulgado todos os anos pela Federação Internacional da Diabetes, nosso país ocupa a 3ª colocação, perdendo apenas para Estados Unidos e Índia, o que reforça a necessidade de políticas efetivas para acompanhamento e controle da doença. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou a má absorção da insulina, que é aquele hormônio que regula a glicose no sangue e que garante energia para o organismo, elevando os níveis de açúcar no corpo. Os principais sintomas estão na sede excessiva, vontade frequente de urinar, alterações no apetite e perda de peso, mesmo se alimentando. Já a diabetes tipo 2, que costuma dar sinais no início da adolescência, tem sintomas bem parecidos, mas pode se manifestar também por meio da visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar e formigamentos. Infelizmente, o diabetes tipo 1 ele não é prevenível, né? Então a criança já nasce com uma predisposição para o diabetes e por alguma razão uma autoimunidade ocorre e vai destruindo o pâncreas da criança. Então não tem prevenção no diabetes tipo 1. Já no tipo 2, que pode ocorrer, esse sim, com atividade física, evitar o sedentarismo e o excesso de peso pode ajudar na prevenção. O que muita gente não sabe é que fatores econômicos, ambientais e genéticos estão direto ou indiretamente ligados aos casos de diabetes. Ou seja, o problema é muito mais amplo do que se imagina. E no caso das diabetes tipo 1, que atingem até mesmo recém-nascidos, a prevenção ainda é considerada um problema. Mas manter um hábito de vida saudável, com alimentação regrada e exercícios físicos, pode ajudar a diminuir o problema. E para quem convive com a doença, a doutora Flávia garante, seguindo as orientações médicas, que é possível ter uma vida normal, sob controle. Uma vez feito o diagnóstico do diabetes e uma vez a família entendendo todo o processo de como funciona o tratamento, a criança pode ter uma vida completamente normal, tá? Então ela pode fazer as atividades que ela deseja, participar das atividades que ela deseja, sabendo controlar a sua glicemia e fazendo o controle da glicemia sempre que necessário. Membro da Comissão de Saúde da Câmara, o vereador Zé Luiz argumenta que a diabetes é uma questão de saúde muito séria e é preciso apostar em políticas públicas de prevenção e também ampliar as informações sobre a doença. Nós podemos avaliar novas legislações, podemos estar mais atentos, inclusive, ao orçamento e também aqui como legisladores e pessoas representantes de nossa comunidade, levarmos essas informações à população, porque muitas coisas que acontecem é necessário um trabalho preventivo, um trabalho de comunicação.
O parlamentar ainda defende um planejamento público para que os portadores da doença tenham acesso aos medicamentos e, consequentemente, ao tratamento. Dentro desse planejamento, você vai ter as várias rotas, né, os diversos serviços, e aí você vai, inclusive, aferir aqueles que precisam ser implementados. É onde entra aí os orçamentos que nós votamos ao final do ano, as indicações que os vereadores fazem. Ou seja, de repente se percebeu que tem um problema de medicação, né? Medicamento aí dos pacientes. Ou seja, a gente pode fazer indicações para que o município forneça e trabalhe dotações orçamentárias maiores para esse tipo de situação. E passado o susto inicial de saber que o filho é portador da doença, a Micheline, que conhecemos no início da reportagem, também aposta na informação e deixa um recado para as mães que, assim como ela, enfrentam esse desafio diário. O que eu falaria, por exemplo, para uma mãe que acabou de ter um recém-diagnóstico? Isso acontece muito das mães me procurarem, né? Porque não é uma coisa comum. Meu filho tem bronquite, tem asma, meu filho tem diabetes. Então, não é uma coisa que você acha em toda esquina. E o que eu costumo falar para elas, existe vida após o diabetes. E a primeira coisa a se fazer é estude sobre educação em diabetes. Faz um curso, tem na internet, tem muito material no YouTube, tem muita gente para se seguir no Instagram, muitos médicos, muitas pessoas que realmente levam a sério isso. Acho que o primordial é a mãe pâncreas, tá sempre fazendo a pontinha de dedo no seu filho, dando o tanto de insulina adequado para a sensibilidade que ele tem e nunca abandonar o tratamento. E no próximo bloco, vamos te mostrar detalhes de um projeto aprovado na Câmara que vai permitir que pessoas com obesidade mórbida ou deficiência possam receber vacinas em casa. E no tema da segurança pública, mulheres em situação de violência doméstica agora vão contar com o botão do pânico em São José. É o que vamos te mostrar já já. Voltamos com Semana Legislativa. Um projeto aprovado na Câmara de autoria do vereador Marcelo Garcia vai permitir que pessoas com deficiência e obesidade mórbida possam receber vacinas em casa, por conta da dificuldade de locomoção. O objetivo é contribuir com a saúde pública no município e garantir a dignidade dessa parcela da população. A dona Maria Esmeralda tem 81 anos e sofre com uma doença degenerativa que dificulta a mobilidade. Quem precisa cuidar dela é a filha, Elane. Por conta dos problemas para caminhar, a dona Maria conta com o auxílio do poder público para alguns serviços de saúde que recebe em casa. Foi com esse atendimento que ela tomou as 4 doses da vacina contra a Covid-19. O processo de vacinação domiciliar, no caso aqui da gente, ajudou bastante, por causa da dificuldade de locomoção. Eu não tenho carro, né? E aí é uma dificuldade muito grande, inclusive quando a gente precisa chamar um Uber, né? Que não é todos que concordam, porque tem que carregar a cadeira de rodas também. Pensando em ampliar esse serviço para quem necessita, um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Marcelo Garcia, vai permitir que pessoas com deficiência ou obesidade mórbida também possam receber vacinação em casa. A proposta, segundo o parlamentar, partiu de pedidos da própria população e tem como objetivo dar mais dignidade a esse público que tem dificuldade de se deslocar para uma unidade de saúde. Esse projeto surgiu através da nossa percepção daquilo que o mundo passou, né? O país, São José dos Campos não é diferente, devido à crescente procura pela vacina, e é muito importante que as pessoas realmente tenham essa consciência da vacinação. E então surge através da nossa percepção, visto que é muito importante que as pessoas estejam imunizadas. E então, em conversa com os nossos assessores, gabinete e as pessoas nas ruas, nasceu então esse projeto. Segundo esta especialista e coordenadora do curso de enfermagem da Univap, Vani Batista, a adesão de pessoas com deficiência e obesidade mórbida nas campanhas de vacinação é baixa, justamente pela dificuldade de locomoção. Por isso, ela acredita que o projeto pode auxiliar nos cuidados com a saúde dessa parcela da população e também conscientizar sobre a importância de se vacinar.
Pessoas com deficiência, nós sempre temos que lutar pelo acesso dessas pessoas. Mas uma vez que elas têm dificuldade, quanto mais elas estiverem imunes a doenças, melhor qualidade de vida. E os obesos mórbidos, muitas vezes, têm também comorbidades devido a essa obesidade, e isso também vai facilitar o controle de doenças e mais qualidade de vida. De acordo com a matéria, entre as vacinas que serão oferecidas em domicílio para pacientes obesos ou deficientes estão as doses de imunização contra influenza, pneumonia, tétano, Covid-19, incluindo todas as doses de reforço. As solicitações poderão ser feitas na Secretaria de Saúde mediante cadastro e comprovação de que estas pessoas estejam impossibilitadas de se deslocar até os pontos de vacinação. Mostramos a importante necessidade dessa vacinação para essa classe de pessoas, para que tenha essa facilidade, né? E a Secretaria da Saúde, ela tem pessoas ali, profissionais muito bem preparadas, pessoas capacitadas. Já sabemos dos desafios e enfrentamentos que essa secretaria, essa importante secretaria tem. Temos essa consciência, mas sabemos também que eles têm um olhar muito sensível para toda a população e principalmente para essas pessoas mais vulneráveis. Então eu creio que vai ser muito importante esse projeto na prática e foi para isso que nós colocamos então em pauta. E como aponta o vereador Marcelo Garcia, é papel do Poder Legislativo estar atento à situação da saúde na cidade para propor alternativas que garantam acesso a serviços básicos, a exemplo da vacinação. Acontecendo na prática, nós vamos entrar com o nosso papel de fiscalização e em conversa então com essas autoridades nós vamos ver o melhor meio, né? Como realmente que a vacina vai chegar para as pessoas que precisam, que o nosso projeto são para pessoas deficientes e pessoas com obesidade, né, mórbida. Então, uma vez agora aprovado, nós vamos dar todos os caminhos e acompanhar para que realmente isso seja feito da melhor forma possível. E como a gente viu no primeiro bloco, durante o encontro do programa São José Unida, o secretário de Proteção ao Cidadão apresentou como vai funcionar o botão do pânico. Nossa equipe foi conhecer melhor esse dispositivo para mostrar como a ferramenta vai ajudar mulheres em situação de violência doméstica. A cada 7 horas, ao menos uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil em 2021, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Números alarmantes. E para tentar coibir os casos de violência, São José dos Campos irá contar com uma ferramenta conhecida como Botão do Pânico. O dispositivo vai estar conectado com as equipes do programa Maria da Penha, executado pela Guarda Civil Municipal. Dessa forma, em casos de urgência, os agentes que estiverem em patrulha poderão agir com mais rapidez. Para o secretário de Proteção ao Cidadão, a iniciativa pode encorajar as mulheres a voltarem à rotina com segurança. Então é um dispositivo eletrônico que assim que a mulher acionar, já gera uma ocorrência para a nossa central de comunicação da Guarda Civil Municipal, que fica no nosso Centro de Segurança e Inteligência, e já é empregada a viatura dando mais agilidade e garantindo mais segurança às mulheres aqui em São José. A Nilce Guarda Municipal está entre os 8 profissionais que compõem a equipe da Patrulha Maria da Penha, disponíveis para atender os chamados 24 horas por dia. Ela acredita que o botão facilitará o trabalho da ronda e vai ajudar na prevenção de casos de violência doméstica. O botão do pânico vai facilitar para as vítimas da acessibilidade da questão. Muitas acontecem de estar sem um aparelho telefônico, ou às vezes o seu agressor toma o aparelho, ou às vezes por condições financeiras, algumas não têm o aparelho, tem que se desfazer daquele aparelho para alguma necessidade. Agora, com a implantação do botão do pânico, vai facilitar para atendimento delas com toda certeza. O botão do pânico funciona da seguinte forma: ao acionar o dispositivo, um alerta é emitido para uma das equipes em patrulha, com a localização da vítima, o que vai permitir uma abordagem mais efetiva e coordenada. Ação positiva, segundo a juíza que cuida da vara da violência doméstica e familiar em São José, Márcia Matei.
Ela explica que, além dessa ferramenta, é importante que o município fortaleça a rede de proteção. Hoje, no trabalho de combate à violência contra as mulheres, São José conta com uma patrulha Maria da Penha, a vara da violência doméstica e também a delegacia da mulher. Uma rede bastante efetiva que trouxe muita segurança para as vítimas. Claro que não são todas as vítimas que possuem medida protetiva, mas aquelas que possuem o maior risco, que esse risco é avaliado pela própria vara. E nós entramos em contato com a patrulha pergunta se a vítima quer ser inserida no programa. Em querendo, ela faz parte dessa lista e recebe visitas diárias, porque a patrulha funciona 24 horas, né? E é muito efetiva, já aconteceu de ter vários flagrantes, várias prisões e dá uma segurança muito boa para as vítimas também. Terão direito ao dispositivo mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que têm medida protetiva judicial para impedir a aproximação dos agressores. Com esse trabalho, a expectativa das vereadoras da Câmara é que a nossa cidade possa reduzir os índices de agressão e feminicídio. Desde quando a Patrulha Maria da Penha foi criada, os agentes atuaram em 350 ocorrências e 72 prisões. É fundamental, porque, infelizmente, nós estamos vendo que a cada 5 minutos tem uma mulher morta. As medidas protetivas não garantem que ela vai ficar com vida, porque os homens, mesmo com a medida protetiva, chegam perto, ameaçam, chantageiam e muitos matam, né? O feminicídio, nós temos números altíssimos, infelizmente. Então, é muito importante essa medida. Eu acho extremamente importante, sim, isso ajuda. Já foi comprovado em outras cidades o quanto foi eficaz o botão do pânico. Então, de fato, vai auxiliar as mulheres que já têm a medida protetiva e acionam o botão do pânico, porque daí a Patrulha Maria da Penha tem maior agilidade para chegar no local. Ainda segundo as parlamentares, assim que esta política pública for implementada, o Legislativo vai fiscalizar o trabalho para garantir que ações de prevenção tenham efetividade na segurança das mulheres. O que nós temos que fazer é divulgar. Né? Acho que é divulgar para a gente salvar a vida das mulheres. É isso que nós temos que fazer, porque são instrumentos importantes, né? E a gente tem que divulgar para ela se sentir segura, inclusive quando denunciar. É importante que as mulheres saibam que o Estado, que o município vai dar segurança e que ela deve denunciar. Eu quero acompanhar assim, de perto até as secretarias que vão articular esse botão do pânico, com certeza é a de segurança, mais a SDS, né, a antiga SDS, que vai articular essa questão do botão do pânico e ver, sim, a eficácia aqui em São José. Acompanhar como que está sendo usado. E é lógico, a gente conhece mulheres, a gente participa de grupo de mulheres que vão ter esse botão do pânico e aí a gente vai acompanhar, sim, se está tendo a eficácia que a gente espera. A Patrulha Maria da Penha funciona todos os dias, 24 horas, em esquema de revezamento. O contato com agentes é feito por meio de um telefone exclusivo, mas qualquer pessoa que perceber um caso de violência doméstica precisa denunciar. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Guarda Civil, que é o 153, Polícia Militar, que é 190, ou a Central de Atendimento à Mulher, pelo 180. A saúde emocional é um assunto sério e, nesse contexto, o Brasil carrega um título não muito legal. Segundo a OMS, somos o país mais ansioso do mundo. Para a comunidade médica, essa é uma questão de saúde pública que precisa mais atenção das autoridades. E o Legislativo também pode contribuir com o tema por meio da construção de políticas públicas. Fazia tempos que a Kátia não levava a vida tão tranquila assim. Ela conviveu durante anos com ansiedade, conta que os momentos de crise eram muito difíceis. O problema afetou a vida social, o trabalho e refletiu até mesmo na saúde física. É mais ou menos assim, a sua mente vai de 0% a 1000 e o seu corpo vai junto, e de 1000 a 0. E aí você, várias coisas, seu coração dá ataque cardíaco, falta o ar, você começa a perder o sono. E a Kátia é só uma entre milhares de brasileiros que convivem ou já conviveram com ansiedade. Só no nosso país,
Estima-se que 18,6 milhões de pessoas sofrem com o transtorno, número que faz do Brasil o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ainda no tema, nós carregamos outro índice negativo. Estamos em 5º lugar entre os países com maior número de casos de depressão, situação que sinaliza um alerta, segundo esta psicóloga. Ela defende que essas questões devem deixar de ser tabu e, para isso, a comunidade médica e as autoridades precisam tomar ações efetivas, focadas na saúde mental. O mundo tem estado muito acelerado e nós estamos nos acostumando com essa velocidade sem perceber a disfuncionalidade que isso tem causado em nós. Então, tratar a ansiedade é algo muito importante, mas nós não temos feito isso. A gente tem aceitado essa velocidade toda e percebido pouco quanto isso tem nos feito mal. Ainda segundo a especialista, é preciso estar atento a alguns sinais que podem indicar crises de ansiedade. Entre os sintomas estão falta de ar, boca seca, calafrios, suor, angústia, temores e medos excessivos. O grande problema é quando esses sintomas começam a afetar a rotina, a vida social e ainda se transformam em problemas físicos como insônia, doenças digestivas, dores de cabeça e outros sinais. Uma saída para tentar evitar as crises é o foco na respiração para manter a calma. O apoio profissional também é muito importante. A respiração, por exemplo, é um dos caminhos mais indicados e é o que nós menos usamos. Respirar já está aí dentro de você. Você poderia usar melhor. Terapia, entre outras inúmeras possibilidades de tratamento que vão trazer você para uma calma. Uma dieta balanceada e exercícios físicos também são grandes aliados na saúde emocional. Mas é preciso garantir o cuidado e apoio a quem sofre com esses problemas. É o que acredita o vereador Dr. Elton, presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Para o parlamentar, o poder público deve fortalecer a rede de atenção e mobilizar campanhas na busca por soluções. A necessidade de aumentar a demanda de atendimento, com possibilidade de maior assistência com psicólogos, psiquiatras, outras ações de saúde mental pela Secretaria de Saúde, e isso tem sido também mudado na nossa realidade. Talvez de modo aquém das necessidades, porque os índices aumentaram muito. Aumentou a quantidade de depressão, de crise de ansiedade, de suicídio, e é importante que a gente esteja atento para mobilizar as ações públicas para atender cada uma dessas pessoas. Outro membro da Comissão de Saúde, o vereador Zé Luiz, também reforça o papel da Câmara nesse processo, a partir da divulgação de informações sobre o tema pautadas na conscientização. Ele também defende a construção de políticas públicas na área da saúde mental. Todo mundo sabe que a ansiedade ela desenvolve outras problemáticas, né? Outros contextos. Então, nós temos sim que alertar a população e desde já acredito que as secretarias de saúde do Estado, municipal e federal já têm pensado sim em ações para minimizar esse problema. Levar uma boa informação também e, logicamente, trazer resultados e diagnósticos importantes para o poder público construir ferramentas de combate a esses problemas. Eu creio que nós temos aí, vamos dizer assim, é uma situação nova ainda para o país, nós temos aí um longo caminho a trilhar para ajudar a nossa população. E a Kátia, que a gente conheceu no início da reportagem, sabe a importância de contar com a ajuda profissional, mas além desse cuidado, ela garante que a família também é um dos maiores suportes para vencer a ansiedade. A família das pessoas que têm essas crises de ansiedade se conscientizar que não é uma coisa à toa. É bom ele se achegar, o ambiente familiar, o companheirismo familiar é muito importante para ajudar. Não só familiar, como amigos, as pessoas próximas. Precisam de pessoas para ajudar. Na quinta-feira, os vereadores realizaram a última sessão do semestre. Sendo assim, durante o mês de julho, os parlamentares entram no período de recesso parlamentar, que é uma pausa das atividades legislativas. Ainda assim, essa é uma pausa apenas dos trabalhos legislativos em plenário. Todos os outros setores da Câmara, incluindo os gabinetes, funcionam normalmente. A
A Câmara Municipal entra em recesso parlamentar a partir da semana que vem. Isso porque o regimento interno prevê que as sessões plenárias sejam suspensas no mês de julho. Neste período, as atividades parlamentares, como votações e análises de projetos e também as sessões ordinárias, ficam suspensas. Mas as sessões de caráter extraordinário ainda podem ser realizadas. Vale lembrar que o recesso é apenas uma pausa nas atividades exclusivamente legislativas, e mesmo durante esse período, todas as outras atividades da Câmara funcionam normalmente, como o trabalho dos setores administrativos e gabinetes e também os serviços oferecidos pelos canais virtuais de atendimento, como a ouvidoria e o Fale Conosco. O horário de expediente da Câmara também se mantém o mesmo, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 às 5h30 da tarde. As atividades de cunho legislativo serão retomadas a partir do dia 1º de agosto, e a primeira sessão que marca o fim do recesso vai ser na terça-feira, dia 2. Todos os trabalhos em plenário você confere ao vivo pela TV Câmara e nas nossas redes sociais. E o Semana Legislativa fica por aqui. A gente volta a se encontrar em agosto, quando os vereadores retomam as atividades após o recesso parlamentar. Até lá!